E mais uma coisinha. O problema do brasileiro continuar sem se mexer enquanto tudo vai afundando em volta dele é a preguiça infinita. Tem horas em que ele até sente vontade de chutar o balde, mas aí ele se lembra de que ele é que vai ter que secar o chão e arrumar tudo depois. E com isso, ele desiste. Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, com a notícia de que o Ministério Público do Distrito Federal abriu um inquérito contra o presidente Jair Highlander Bolsonaro por uma suposta violência política de gênero contra as mulheres e violação dos direitos humanos. Tudo isso porque Bolsonaro disse num vídeo publicado nas redes sociais que as integrantes e apoiadoras do Partido das Trevas são feias e incomíveis. Como você pode ver pelo cartaz aí ao lado, algumas nem mulheres são. E falar a verdade definitivamente virou crime no Fazendão. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o morbidamente obeso integrante do Sindicato do Crime Organizado, que detesta ser chamado de gordola ou de rolha de poço, proibiu os bancos de cumprirem a aplicação da lei Magnitsky no Fazendão. Você vê no trecho assinalado aí em amarelo que transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior ou oriundas do exterior por determinação de Estado estrangeiro, em desacordo aos postulados dessa decisão, dependem de expressa autorização da Pocilga no âmbito da presente ADPF. No Fazendão, para alguém ter sucesso e poder, não basta apenas ser gordo, corrupto, petulante e presunçoso. Tem que demonstrar também ignorância acima da média, porque isso, num primeiro momento, pode confundir as pessoas. Quando muita burrice é manifestada de uma só vez, de maneira impositiva, cheia de empáfia e de cara feia, as pessoas tendem a achar que toda aquela presepada mentirosa é verdade. E segue o baile. Veja, por exemplo, o que o advogado André Marcília nos conta a respeito do morbidamente obeso integrante do Sindicato do Crime Organizado, que detesta de ser chamado de gordola ou de rolha de poço. Ele se encaixa perfeitamente na descrição. André Marcília lembra que o morbidamente obeso não suspendeu a lei Magnitsky, ao contrário do que muitos possam estar pensando. Nessa ADPF 1178, que não tem relação com o tema e é de 2024, o morbidamente obeso simplesmente decidiu que leis estrangeiras não produzem efeitos sobre atos de brasileiros praticados no território nacional, salvo após homologação. A decisão tem efeito para além das partes, ou seja, é erga omnes, como se diz em legalês, e se projeta para casos similares. André Marcília lembra que a decisão é inconstitucional, pois ignora tratados e acordos internacionais que validam decisões estrangeiras. O morbidamente obeso também não cita nem suspende a lei Magnitsky, mas deixa um precedente aberto para que alguém peça essa extensão. Vale lembrar que já havia uma ação com esse pedido com o peixe ensaboado, que talvez tenha ficado desconfortável, e o morbidamente obeso entrou em cena e usou essa ADPF para assumir o lugar dele. Porém, lembra o André Marcília, escapa ao morbidamente obeso, que detesta ser chamado de gordola ou de rolha de poço, que a lei Magnitsky não é simplesmente uma lei aplicada no Brasil ao psicopata golpista. É uma lei aplicada nos Estados Unidos às empresas daquele país. E os efeitos dessa aplicação
são sentidos por empresas brasileiras e pelo psicopata golpista. Mesmo que se declare a lei Magnitsky inaplicável no Brasil, a decisão não produzirá efeitos, pois o Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Poderes, não tem poder sobre bancos e empresas dos Estados Unidos. A Pocilga não pode impedir que empresas dos Estados Unidos cortem relações com empresas do Brasil. Nesse caso, as empresas e bancos brasileiros que cumprirem uma eventual decisão do Sindicato do Crime podem perder conexão com os Estados Unidos e provavelmente quebrar, né? A Gazeta do Povo informa que o presidente Donald Trump dos Estados Unidos enviou uma nova carta ao presidente Jair Highlander Bolsonaro, condenando o processo sobre a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 e confirmando que a taxação imposta ao Brasil tem um viés político. A correspondência foi assinada por ele no final de semana e publicada hoje pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. O Brasil informa que o Banco Central divulgou hoje o Boletim Focus com novas revisões para baixo nas projeções de inflação para o Fazendão. Segundo o levantamento, a mediana das estimativas para o IPCA de 2025 caiu de 5,05% para 4,95%, marcando o 12º ajuste consecutivo para baixo. Para este ano, a inflação está se aproximando do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 3%, com um limite de tolerância até 4,5%. Os servidores do Pix alertam para o risco de colapso e cobram autonomia urgente do Banco Central. Um grupo de 30 servidores da Gerência de Gestão e Operação do Pix enviou uma carta aberta ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e a outros diretores da instituição, em apoio à proposta de emenda à Constituição que amplia a autonomia do Banco Central. Apenas 7% das ações judiciais de grilagem na Amazônia resultam em condenação, segundo um levantamento feito pelo IMAZON, o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia. 1/3 dos processos prescreveu. O reflorestamento está permitindo a volta de animais ao mangue na Baía de Guanabara. Aves, caranguejos, aranhas e borboletas são sinais de regeneração. Ainda segundo a Gazeta Brasil, Trump chegou a dizer poucas horas antes do encontro com o catatal ucraniano Zelensky que a Ucrânia não recuperará a Crimeia e não poderá entrar para a OTAN. Ao saber que o comunista morbidamente obeso da foto aí resolveu barrar a validade de decisões estrangeiras no Fazendão, sem o aval do Sindicato do Crime Organizado ao qual ele pertence, vale lembrar que, de acordo com o entendimento atual dos 11 meliantes togados, nem as leis brasileiras têm validade no Fazendão. O Departamento de Estado norte-americano foi rápido e rasteiro na reação à entrevista do psicopata golpista ao jornal The Washington Post e à demonstração de cretinice fundamental dada pelo morbidamente obeso comunista, integrante do Sindicato do Crime Organizado, que atua nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Poderes, quando ele, que detesta ser chamado de gordola ou de rolha de poço, resolveu achar que a lei Magnitsky não pode alcançar o Fazendão. O comunista sem noção, então, decretou que o Sindicato do Crime Organizado assume o controle do sistema financeiro para blindar o psicopata golpista. O duro texto norte-americano começa dizendo que o psicopata golpista é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados.
nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. No segundo parágrafo, como você pode ver aí ao meu lado, houve uma pequena correção para deixar mais claro o tamanho dessa encrenca. A versão atualizada da tradução feita pela Embaixada Norte-Americana em Brasília diz que pessoas e entidades sob jurisdição dos Estados Unidos, não apenas os cidadãos norte-americanos, como na outra versão, estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele. Já aquelas pessoas e entidades fora da jurisdição norte-americana, e não apenas os cidadãos de outros países, como está na primeira versão, devem agir com máxima cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. O advogado brasileiro e especialista em imigração Davi Aragão, que atua aqui nos Estados Unidos, mostra didática e detalhadamente, numa aula brilhante, com desenho e tudo, o tamanho dessa encrenca conhecida como Lei Magnitsky. Com a explicação, Davi Aragão deixa bem claro, muito claro, claro mesmo, que o comunista morbidamente obeso, integrante do Sindicato do Crime Organizado, que atua no prédio do antigo STF, na Praça dos Três Poderes em Brasília, e que detesta ser chamado de gordola ou de rolha de poço, não é apenas petulante e presunçoso, além de corrupto. Ele, como todo comunista, aliás, é muito burro e totalmente fiel aos votos de se manter ignorante sobre a vida neste planeta. Agora, imagine se o governo Lula, pressionado pela blindagem do STF, decida ir além das palavras. Imagine que obrigue os bancos brasileiros a descumprirem as sanções, que instrua o Banco Central a não colaborar com os bloqueios de ativos. Imagine que o Brasil oficialmente declare: não reconhecemos a Lei Magnitsky dentro do território nacional. Bancos brasileiros não cumprirão essas determinações. Isso não é ficção, é exatamente o que alguns países já tentaram fazer. E eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu com eles. Quando o país desafia as sanções primárias da Lei Magnitsky, os americanos ativam algo que é chamado de Protocolo de Destruição Total. É uma segunda linha de ataque criada especificamente para quebrar países rebeldes. É como se fosse uma guerra em duas frentes. Primeiro, eles atacam a pessoa sancionada. Depois, atacam quem protege essa pessoa. E o Brasil inteiro pode acabar virando alvo disso. Vou explicar cada uma das armas dessa máquina de guerra financeira. A primeira arma são as sanções setoriais contra o sistema bancário brasileiro. É como se os americanos cortassem todas as artérias que ligam o Brasil ao sistema financeiro mundial. O mecanismo funciona assim. Eles criam uma lista negra secundária. Se bancos brasileiros conscientemente descumprirem sanções do Magnitsky, entram automaticamente nessa lista. E aqui está o truque perverso. Não precisam sancionar todos os bancos. Basta sancionar 2 ou 3 bancos. Imaginem o Banco do Brasil sendo incluído na SDN List. Resultado, o banco não pode fazer mais correspondent banking com qualquer banco americano. Não pode processar pagamentos em dólares. Não pode participar de financiamentos de comércio exterior. Mas a coisa fica ainda pior. Por causa da regra de contaminação, qualquer banco brasileiro que fizer negócios com o Banco do Brasil sancionado também fica sob suspeita. É como uma doença que se espalha pelo sistema inteiro. 48 horas, todos os grandes bancos brasileiros estariam isolados. Itaú, Bradesco, Santander, todos cortados do sistema financeiro global. É a morte clínica do sistema bancário nacional. Protocolo de escalada automática. Aqui está o que torna essa arma tão terrível. Ela tem escala automática. Os americanos criaram um protocolo que funciona como uma máquina de guerra sem piloto. No dia 1, o primeiro banco é sancionado. No dia 3, bancos correspondentes americanos cortam relação. No dia 7, sistemas de pagamentos internacionais bloqueiam transações. No dia 15, bancos europeus cortam relações por medo de contaminação. No dia 30, o sistema bancário brasileiro está completamente isolado. É uma máquina que funciona sozinha, não precisam de nova decisão política. Tudo acontece automaticamente. E aí entra um efeito dominó tecnológico, o apagão digital. A segunda onda de ataques vem pelas empresas de tecnologia. E aqui está onde a coisa fica verdadeiramente aterrorizante. Amazon Web Services hospeda 60% da infraestrutura digital dos bancos brasileiros. Microsoft fornece sistemas operacionais para quase todos eles. Oracle roda base de dados. Cisco conecta as redes. VMware
VMware virtualiza todos os servidores. Quando um país é marcado como não compliance com sanções, essas empresas entram em pânico total. Não porque odeiam o Brasil, porque tem terror de perder acesso ao mercado americano. A Amazon fatura 500 bilhões de dólares por ano, sendo que 70% disso vem dos Estados Unidos. Ela não vai arriscar esse negócio para proteger alguns bancos brasileiros. É uma matemática simples. Vou descrever exatamente como seria o apagão tecnológico. Na semana 1, o serviço de hospedagem da Amazon anuncia a revisão de compliance, que é um eufemismo para vamos ter que cortar vocês. Bancos brasileiros têm 30 dias para migrar de servidores. Na semana 2, a Microsoft cancela as licenças de Windows Server. A Oracle bloqueia atualizações de segurança e a Cisco para com suporte técnico. Na semana 3, a Google bloqueia as APIs de pagamento. A Apple remove os aplicativos bancários dos sistemas da App Store. Samsung Pay para de funcionar. Na semana 4, toda a infraestrutura tecnológica dos bancos brasileiros está em colapso. Até o Pix pode parar de funcionar com isso. Cartões de crédito, então, nem se fala. Quase todos de bandeira americana. A Internet Bank completamente sai do ar. É como se alguém desligasse a eletricidade de todo o sistema financeiro nacional simultaneamente. A segunda arma poderosa é o sequestro das reservas internacionais brasileiras. E aqui vem uma informação que vai chocar vocês. O Brasil tem 370 bilhões de dólares em reserva. Sabem onde 280 bilhões estão guardados? Em bancos americanos, europeus e treasuries do governo americano. É como guardar suas economias justamente na casa do inimigo. Os americanos não chamam isso de confisco. Eles usam termos técnicos, investigação de compliance, revisão de origem de fundos, auditoria de antilavagem, mas o resultado é o mesmo, o dinheiro fica totalmente congelado. O processo funciona mais ou menos assim. O Treasury Department, o Departamento do Tesouro, abre uma investigação administrativa sobre as reservas brasileiras. Alegam suspeita de que o dinheiro pode ser usado para facilitar violações das sanções aplicadas pela Lei Magnitsky. Durante a investigação, que pode durar anos, as reservas ficam totalmente bloqueadas. O Brasil não consegue acessá-las, não consegue vender os títulos do Tesouro Americano que possui, não consegue movimentar qualquer tipo de depósito. É como se o Brasil acordasse um dia e descobrisse que 75% das suas reservas internacionais viraram papel de parede. Do dia para a noite, o país fica sem capacidade de defender a sua moeda. A terceira arma, desconexão do sistema SWIFT, é a arma nuclear do sistema financeiro internacional. SWIFT não é americano, ele é belga, na verdade, mas está totalmente dominado pelos americanos. Ele tem poder de veto sobre qualquer tipo de decisão. E quando os americanos pressionam, os europeus sempre cedem. O processo tem 3 fases. Primeiro, fazem a ameaça. O SWIFT está revisando a participação de bancos brasileiros devido a violações de compliance de sanções. É um tiro de advertência. Bancos internacionais ficam apavorados, começam voluntariamente a reduzir transações com o Brasil. É como se o Brasil começasse a ficar com lepra financeira. Segundo, começam o isolamento seletivo. Bancos brasileiros ainda podem usar o SWIFT, mas com muitas restrições. Transações começam a demorar muito mais do que o tempo normal e os custos ficam ainda maiores para as transações vindas do Brasil. É como se transformassem todas as autoestradas em estradas de terra e completamente esburacadas. Você ainda consegue chegar no seu destino, mas vai demorar 3, 4 vezes mais tempo, além de custar muito mais caro. E o terceiro, se o Brasil continuar resistindo à desconexão total, bancos brasileiros são simplesmente expulsos do sistema SWIFT. Resultado, o Brasil vira uma ilha financeira sem poder negociar com qualquer lugar do mundo. Não consegue receber pagamentos de exportações, não consegue pagar importações realizadas. O comércio internacional brasileiro para completamente, entrando em total colapso. A quarta arma, transformar commodities brasileiras em produtos tóxicos. É uma arma de destruição massiva econômica. O Brasil exporta 280 bilhões de dólares por ano. 65% são commodities. Soja, milho, café, minério de ferro, petróleo. Imaginem se esses produtos virassem radioativos comercialmente. Ou seja, ninguém poderia comprar do Brasil sem sofrer algum tipo de sanção dos Estados Unidos. Os americanos criam o que chamam de lista de contaminação comercial. Qualquer empresa que comprar commodities brasileiras, enquanto o Brasil proteger sancionados pela Lei Magnitsky, pode ser também sancionada. É uma estratégia de terror psicológico. Eles não precisam sancionar todas as empresas. Basta sancionar 2 ou 3 grandes, como exemplo, que todas as demais irão seguir. Imagine que sancionem as americanas Cargill e Hunter Daniels Midland por comprarem soja brasileiro, que são grandes compradores. No dia seguinte, todas as outras trade companies param de comprar com medo de também serem sancionadas. É como se criassem uma epidemia de medo no mercado de commodities. O Brasil vira párea comercial do dia para a noite. A quinta arma, uma que pouca gente conhece, mas é devastadora. Pressão sobre as seguradoras internacionais. Todo comércio internacional depende de seguros. Navio carregando soja precisa de um seguro marítimo. Avião carregando café vai precisar de seguro de carga também. Até refinaria de petróleo precisa de seguro de responsabilidade civil. E 95% das seguradoras internacionais são americanas ou europeias. A Lloyd's de Londres, a AIG, a Zurich, Allianz. Quando americanos pressionam, elas param de segurar cargas brasileiras. Resultado, navios param de sair dos portos brasileiros. Aviões param de carregar produtos brasileiros. É como se o Brasil fosse declarado não segurável. O também advogado Emerson Grigoletti, especialista em direito digital e coautor da obra Supremo Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil,
dá a canelada final no morbidamente obeso comunista, dizendo nessa postagem que esse sujeito que decidiu que ordens estrangeiras não se aplicam no Brasil é o mesmo que validou a eficácia extraterritorial das decisões do psicopata golpista contra empresas estrangeiras, mesmo quando sediadas fora do fazendão. Resumo da ópera: se eu gostar, vale. Se não, não vale. O pior, diz o advogado Emerson Grigoletti, é que ainda tem jurista, entre aspas, defendendo que isso é democracia. Um dos traficantes era sobrinho do Flávio Dino. Isso daqui é munição de uso restrito no Brasil. Ninguém pode ter isso daqui. Isso daqui chegou a ser liberado no governo Bolsonaro, mas voltou a ser proibido. Está assinando o decreto que põe fim definitivamente ao armamentismo irresponsável. Sabe quem tem acesso a isso daqui? PCC, Comando Vermelho, traficante. Hoje eu vim fazer uma denúncia séria para vocês terem noção de onde que o Brasil tá. Não sei quantos de vocês lembram, mas no dia 23 de maio de 2022, na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, houve uma operação onde o BOPE conseguiu eliminar 22 traficantes. Inclusive houve uma jornalista da CNN que classificou a operação como chacina e questionou por que nenhum policial morreu nessa operação. Agora segura essa. Um dos traficantes era sobrinho do Flávio Dino. Coincidência? Ou só mais uma prova para você ver que o crime e a política no Brasil andam de mãos dadas. Sabe o que amarra isso tudo? É a cultura de bandidolatria, onde bandido é tratado como vítima e o cidadão culpado. Enquanto no Brasil eles tiram seu direito de se defender, aqui nos Estados Unidos, a segunda emenda, garante o maior arsenal civil do mundo. Resultado, o crime vem caindo a cada ano, enquanto o Brasil e o Estatuto do Desarmamento só fortaleceu o braço do crime organizado e deixou a sociedade refém. No fim, não é sobre armas, Não é sobre armas, é sobre poder. No Brasil, o poder nunca foi do povo. Eu devo dizer que não consegui obter confirmação independente de que um dos traficantes mortos em 2023 fosse sobrinho do morbidamente obeso indivíduo comunista. Quem tiver essa informação pode me enviar para a seção de comentários do meu site, clnewsoficial.com, clicando no título do CL News, ou para o e-mail claudio1310@yahoo.com. De qualquer forma, a denúncia ajuda a fazer sentido o fato de que esse indivíduo, mesmo na condição de ministro da Justiça, visitou a cúpula do crime na favela da Maré, no Rio de Janeiro, como você deve se lembrar e está vendo aí no vídeo, sem escolta, sem dificuldade, sem correr qualquer risco de vida. Será que toda essa tranquilidade se deveu ao fato de ele já ter um salvo-conduto por ser parente de bandido? Enfim, o chilique do petulante comunista rolha de poço parece ter durado pouco. O Space Liberdade informa que, em novo despacho, ele esclareceu que as decisões de tribunais internacionais seguem com eficácia imediata no fazendão. É a proverbial conclusão ditada pela frase: quem tem, tem medo. O que é muito bacaninha com o fim do monopólio da verdade da antiga grande imprensa é que hoje, em questão de horas ou até mesmo de minutos, você pode ficar sabendo de coisas que você jamais tomaria conhecimento. Por exemplo, você ficou sabendo da entrevista cretina que o sancionado psicopata golpista deu ao jornal The Washington Post ontem, dizendo que não vai recuar nem 1 milímetro em nada. Uma fala de doente mental sem chance de cura, aliás, né? Mas enfim, fora o fato de o jornal The Washington Post já não ter mais um fiapo de credibilidade há muitos anos, agora o Tumulto BR informa que a militante que fez a reportagem com o psicopata golpista no jornal norte-americano é brasileira,
É Petralha e é filha do ex-deputado Petralha, José Américo Dias. Esta é uma informação que você jamais teria se os antigos distribuidores da verdade absoluta, os jornalões e as grandes redes de TV, dominassem e controlassem os fatos que chegam à opinião pública. Um outro detalhe interessante a ser observado é que essa Petralha, filha do ex-deputado Petralha, vive em Washington, o que confirma a já consagrada teoria dessa corja imunda. Socialismo, comunismo e miséria para o povo. Para a esquerdalha oportunista e corrupta, o melhor do capitalismo. Por que essa Petralha não mora na Venezuela, ou na Coreia do Norte, ou em Cuba? Gozado, não? Essa certamente deveria ser mais uma a ter o visto de entrada aqui nos Estados Unidos cancelado. Vocês não estão vendo o que está acontecendo no Brasil, não é? Então vou trazer aqui rapidamente um resumo. Antes que eu me esqueça, Toffoli está anulando as provas de Palocci, de todo mundo. Anulando prova. O cara diz, eu matei. Não, você não matou. Anulando prova. Primeiro, descondenaram Lula num golpe dado pelo ministro Fachin. Golpe. Anulando as condenações. Anulando. Segundo, colocaram Lula no processo eleitoral completamente troncho, como se diz na minha terra. Bolsonaro não podia falar nada, nem fazer vídeo dentro da casa dele, e Lula podia chamá-lo de genocida, inseticida, pesticida. Depois, uma eleição onde até hoje se questiona o resultado, porque não consegue auditar, não é verdade? Aí começa o ano do governo, uma tentativa de inventar um golpe, onde dizem até hoje que teve um golpe com pessoas com Bíblia na mão, onde não tinha arma, não tinha exército, não tinha polícia, não tinha nada. E num golpe que a esquerda tem que rir, né, da cara do Flávio Dino, que estava assistindo tudo de camarote, e de repente desaparece a imagem de centenas de câmeras que existem dentro da esplanada dos ministérios. Só um idiota acredita que isso é verdade. Aí vamos lá, e continua o governo agora tentando essa perseguição brutal para prender Bolsonaro. Porque, logicamente, o sistema, o regime sabe que se Bolsonaro for para a urna, Bolsonaro ganha a eleição para Lula, mesmo sem auditar. Porque não é possível que vão conseguir fazer tudo aquilo de novo. Então vocês vejam só, aí vem uma pessoa que não teve um voto, toma a frente do poder e cala a boca, manda prender, tortura, faz o que quer com o povo brasileiro que discorda do regime. E você fica aí sentado, calado. Ainda tem gente dizendo, olha, melhor ficar calado. Veja só, se vocês acham que todo mundo é um bosta que nem você, que fica aí sentado atrás do telefone somente dando opinião, aprenda uma coisa. Nem todo mundo é um bosta igual a você. Porque eu tenho que chamar esse você que é omisso, você que se cala, você que acha ruim os que os outros estão fazendo para melhorar o país que você mora. Eu tenho que chamar você de seu bosta. Porque estão acabando com o país e você está aí sentado calado. E ainda tem gente criticando e batendo palma. Ainda tem os imbecis. Imbecil, porque uma pessoa que bate palma para uma senhora de 71 anos presa com a Bíblia na mão, acusada de terrorismo, essa pessoa não merece nada. Nem um bom dia, nem boa tarde, boa noite. Tem que ser internada numa clínica psiquiátrica. E tomar choque na cabeça. Vocês têm que acordar, gente. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma coisa muito séria. E depois vai dizer, eu devia ter feito isso. Acorda, povo. Você vai querer ficar marcado na história como alguém que lutou pelo seu país ou como um bosta? Os bancos Bradesco, Itaú e Santander autorizaram débitos automáticos indevidos nas contas correntes de aposentados sem o consentimento dos clientes. As cobranças foram feitas por 2 clubes de benefícios, Sebraseg e BIM Clube, e por uma financeira, a Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos. Pela primeira vez, as câmeras automáticas instaladas pelo projeto Onças do Iguaçu registraram imagens em vídeo de um uiraçu no Parque Nacional do Iguaçu, lá no Paraná. Considerada a águia mais rara do Brasil, o uiraçu está ameaçado de extinção
e é uma das maiores aves de rapina das Américas. O flagrante está sendo tratado como um marco para a conservação na região. Bom, depois de uma dessas, a ficha do podre Nicolás Maduro deveria cair e ele deveria se arrancar de lá o mais depressa possível, porque é a tal história. Donald Trump se consolidou como o verdadeiro pesadelo do Foro de São Paulo. E mais uma coisinha. Para você, 4 exemplos de catástrofe, sendo que o último deles é irreversível. Você tem furacão, você tem tsunami, você tem terremoto, mas quando tem socialismo e comunismo, já era. É o fim. Até a próxima. E naquela monumental encrenca de ontem com o sistema financeiro criada pelo chupeta de vulcão, causando uma perda de 41 bilhões e 300 milhões de reais no valor de mercado dos bancos do Fazendão, um detalhe da decisão dele passou quase despercebido. Para blindar especificamente o maior ladrão da história do Brasil, ele decidiu também que quem levou o chifre no exterior, especialmente na França, não pode ser chamado de corno no Fazendão. A revista Oeste informa que o Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Podres Poderes, vai transmitir ao vivo o teatral e delirante julgamento do chamado Núcleo 1 da Ação Penal número 2668, que tem como réu o presidente Jair Highlander Bolsonaro. A primeira sessão de descarrego está marcada para o dia 2 de setembro, a partir das 9 horas, e será exibida pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelos canais da Infecta Pocilga na internet. A expectativa é de que até o dia 12 de setembro deva haver um desfecho para todos os réus. O caso de Jair Highlander Bolsonaro tem grande repercussão política e jurídica nacional e internacional. Por isso, a sessão promete concentrar as atenções em Brasília, já que o resultado poderá impactar diretamente o futuro político do presidente, garfado da reeleição à presidência em 2022, por uma fraude eleitoral descarada, coordenada, orquestrada, financiada e executada pelo governo esquerdoide zumbi de Sleepy Joe Biden aqui nos Estados Unidos, em conluio com a USAID e com os meliantes de toga e os integrantes da quadrilha criminosa disfarçada de partido político no Fazendão, que dá sustentação ao maior ladrão da história do Brasil. Dependendo do resultado, as tensões entre o Fazendão e os Estados Unidos poderão se agravar profundamente, uma vez que, resumidamente, o delirante processo trata de uma psicodélica e inexistente tentativa de golpe de Estado que teria começado em 2021 e levado aos distúrbios de 8 de janeiro de 2023. Nessa presepada pseudo-jurídica, além de Jair Highlander Bolsonaro, serão julgados Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, general da Reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, general da Reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa. Na Gazeta Brasil, a notícia de que houve uma reviravolta na inócua CPI do INSS. A oposição no Congresso Nacional conseguiu derrotar hoje as indicações do meliante que preside o Senado, Davi Narcolumbre, e do corrupto homúnculo paraibano que preside a Câmara, Hugo Mota,
para o comando dessa inócua CPMI, que pretende apurar desvios no INSS. A maioria do colegiado elegeu o mineiro Carlos Viana, do Podemos, como presidente da comissão, por 17 votos a 14. O meliante amazonense Omar Aziz era considerado o favorito, mas perdeu espaço após uma articulação de última hora da oposição. Com a mudança na presidência, a relatoria antes prevista para o deputado tocantinense Ricardo Aires, do Republicanos, foi assumida pelo deputado alagoano Alfredo Gaspar, do União. E nas reverberações pós-traumáticas de ontem, o comunista morbidamente obeso, que tem horror de ser chamado de gordola ou de rolha de poço e que agora está sendo chamado de chupeta de vulcão nas mídias sociais, resolveu ironizar a reação do mercado à decisão irresponsável que ele tomou barrando leis estrangeiras. Segundo a Gazeta Brasil, ele teria dito que não sabia que era tão poderoso. Pois é, a petulância e a presunção desse Paulo Freireano indivíduo não permitiram que a ficha dele caísse e ele percebesse quão burro, quão ignorante e quão despreparado ele realmente é. Mas no Fazendão é assim, né? Os burros, os corruptos e os idiotas sempre dão um jeito de prevalecer. Como você viu nos indicadores financeiros, o dólar fechou em forte alta, com a tensão Brasil-Estados Unidos aumentando após a decisão do morbidamente obeso comunista integrante do Sindicato do Crime. A Bolsa de Valores registrou perda expressiva com a pressão de bancos. As ações de bancos despencaram em bloco em meio à polêmica com a lei Magnitsky. As ações do Banco do Brasil caíram mais de 6%. Bradesco, 3,42%. BTG Pactual, 3,48%. Itaú, 3,04%. E Santander, 4,87%. No total, os bancos perderam 41 bilhões e 300 milhões de reais em valor de mercado somente ontem. Como se não bastasse, o psicopata golpista, do alto de sua gravíssima condição de doente mental irreversível, simplesmente afirmou hoje à agência Reuters que os bancos brasileiros podem ser punidos por aplicar as sanções determinadas pelos Estados Unidos. Santa Catarina registrou o menor desemprego dos últimos 13 anos e superou a média nacional em comércio e serviços. Com 2,2%, a taxa de desemprego é menor do que a média de todos os países da União Europeia, da zona do euro e até do G7, o grupo dos países mais industrializados do mundo. De acordo com dados do IBGE, o comércio varejista catarinense teve um crescimento acumulado de 6,2%, enquanto o setor de serviços aumentou 4,6%. A Gazeta Brasil informa que uma massa de ar seco avança sobre grande parte do Fazendão e dá início a um novo período de veranico. O fenômeno, caracterizado por dias quentes e ensolarados fora de época, costuma ocorrer durante o outono ou inverno. O veranico deve se estender até o início da semana que vem, trazendo calor intenso e baixa umidade para estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste, segundo informações do Clima Tempo. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Cuiabá deverão registrar temperaturas acima da média para agosto. Na Gazeta Brasil, a informação de que o Paraguai declarou o Cartel de los Soles, chefiado pelo podre narcoditador Nicolás Maduro, como uma organização terrorista. Na revista Oeste, a notícia de que a movimentação de 3 destroyers da Marinha dos Estados Unidos para a costa da Venezuela intensificou a pressão internacional sobre a narcoditadura de Nicolás Maduro, que enfrenta sérias acusações de envolvimento com o narcotráfico.
Em Washington, o deputado republicano Carlos Giménez manifestou apoio à decisão, associando a presença militar ao cerco crescente contra o regime venezuelano. Giménez é cubano e teve que fugir do país comunista ainda criança. Segundo ele, a estratégia norte-americana busca restringir ainda mais as ações do líder venezuelano. O laço está apertando em torno do ditador Nicolás Maduro e seu regime narco, disse o deputado. Seus dias estão contados. E mais uma coisinha. Veja como são as coisas e como o fazendão está completamente desmoralizado. Os Estados Unidos estão oferecendo uma recompensa de 50 milhões de dólares pelo narcoditador venezuelano Maduro. Já o maior ladrão da história do Brasil não vale porcaria nenhuma. Com uma certeza inabalável. Vazar áudio da brigalhada do pastor Malafaia é fichinha. Eu quero ver a Gestapo Federal vazar os áudios do celular do Adélio Bispo, o assassino intocável. A psicopatia militante do sancionado golpista quer porque quer ver o presidente Jair Highlander Bolsonaro na cadeia. O jornalista Joaquim Ribeiro conta que a Gestapo Federal já tem uma cela pronta para receber provisoriamente o presidente de todos os brasileiros. Segundo o Joaquim, é um espaço no térreo da Superintendência da Gestapo Federal no DF que foi improvisado e preparado, com banheiro privativo, cama, mesa de trabalho, cadeira e televisão, local disposto com todo o cuidado, semelhante ao que abrigou o maior ladrão da história do Brasil quando ele ficou detido em Curitiba. Hoje expira o prazo, mais precisamente às 20h34, para que o presidente Jair Highlander Bolsonaro justifique o possível descumprimento de medidas cautelares a partir de uma fantasiosa tentativa fake de fuga para a Argentina. Para a Justiça, com J minúsculo, esta seria a terceira vez que o presidente descumpre as medidas cautelares. Enquanto isso, a Casa Branca segue acompanhando atentamente os acontecimentos. O deputado mineiro Domingos Sávio comenta e desmonta essa farsa da prisão de Jair Highlander Bolsonaro. PF deixa a cela de Bolsonaro pronta para eventual prisão. É essa a democracia que tem no Brasil hoje. É esse o judiciário que tem no Brasil hoje. É essa a Polícia Federal que já está chamando de Gestapo, polícia política, de perseguição política. Alguém está sendo processado e a cela já está pronta. Ou seja, desde o dia que o presidente Bolsonaro terminou o mandato dele, essa perseguição que já vinha antes, já ocorreu no período eleitoral, desde aquele momento, a decisão estava tomada na cabeça desses carrascos. Nós temos que prender o Bolsonaro. Ainda que não tivesse o 8 de janeiro, que o Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos e que não tem prova nenhuma de que ele tenha qualquer ligação, ainda que não tivesse, a decisão já estava tomada. Tem que prender o Bolsonaro. Prendendo o Bolsonaro, mata o líder. Eu não estou dizendo de morte física, mas a matança é cruel que eles estão querendo fazer. Não é só do Bolsonaro. Querem matar quem pensa diferente deles. Querem matar a ideologia de defesa da pátria, da família, da liberdade, para implantar a ideologia deles de maneira generalizada. Eu não estou exagerando, gente. Vocês estão vendo a cada momento. Isso que está aqui, em qualquer democracia, seria inconcebível. Os veículos de comunicação do Brasil inteiro já anunciando. A cela já está pronta. O julgamento é de mentirinha. A decisão foi tomada por antecedência. Isso é uma covardia. Reage, Brasil. Nós temos que ir para a rua. O 7 de setembro tem que ser com o povo na rua. Não existe independência, não existe comemorar o dia da independência sem liberdade. E se prende o maior líder da direita, está se dizendo para o Brasil inteiro, acabou a democracia, reage. 7 de setembro, nós temos que estar na rua, lutando por anistia do Bolsonaro e de todos os demais presos políticos.
que estão condenados injustamente. Na Gazeta Brasil, a informação de que a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília reagiu à imbecilidade grunhida pelo psicopata golpista a respeito de possíveis sanções a bancos brasileiros que cumprirem as determinações norte-americanas relacionadas às sanções da Lei Global Magnitsky. O comunicado da Embaixada norte-americana classificou as falas do doente mental em estado terminal como fundamentalmente equivocadas e afirmou que elas refletem um padrão preocupante de abuso de poder judicial, levantando sérias preocupações sobre o uso indevido da autoridade judicial para fins pessoais. A embaixada questionou ainda: os líderes eleitos do Brasil agirão de forma decisiva para se opor a essa situação? E, por falar nesse pobre diabo, parece que a alegria dele durou pouco. Na revista Oeste, a notícia de que, na tentativa de driblar as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos, surgiu um novo obstáculo, aparentemente insuperável. Trata-se da própria bandeira Elo, que é 100% brasileira. Embora a ideia de trocar os cartões Visa ou Mastercard, agora bloqueados para o psicopata golpista, por um produto nacional ainda circule em Brasília, o regulamento da Elo inviabiliza a alternativa. A emissora CNN Brasil divulgou hoje as informações de que o contrato da empresa estabelece que nenhum banco ou instituição participante pode manter vínculo com clientes atingidos por sanções internacionais. Como se sabe, a inteligência do psicopata golpista sancionado é bastante limitada, né? Será que ele já sabe o que significa a palavra pária, que define perfeitamente a condição dele? Você conhece uma teoria política chamada Janela de Overton? Ela foi criada por Joseph Overton, do Centro Mackinac de Política Pública em Michigan. Muito provavelmente, o assunto esteve o tempo todo fora do seu radar. Mas não se iluda. Você foi o alvo e esteve enfiado nele até a medula. A Franciele Otto, especialista em comportamento e inteligência emocional, explica. Confira e se surpreenda. Você aí já se perguntou como ideias absurdas se tornam norma na sociedade? Pois é, existe um nome para isso: Janela de Overton. Janela de Overton é uma ferramenta da engenharia social, que é o conjunto de estratégias usadas para manipular o comportamento das massas sem que as pessoas percebam. É uma forma de controle invisível, de reprogramação cultural. Esse método aí funciona em 5 etapas. Primeiro, o impensável se torna pensável. Joga uma ideia bizarra numa piada, num meme, num filme, só para plantar a sementinha. Segundo, o pensável se torna discutível. O que era absurdo antes, agora vira debate. Vamos ouvir todos os lados, né? Terceiro, o discutível se torna aceitável. Você é pressionado a acolher a ideia, senão é taxado de preconceituoso. Quarto, o aceitável se torna uma norma. Quem discorda já não pode falar, censura, cancelamento, perseguição. E quinto, o antigo se torna impensável. Os valores que sustentavam a sociedade são ridicularizados, apagados, substituídos. A janela de Overton é como se muda um povo pela raiz sem dar um tiro sequer. E tudo começa por aqui, por aquilo que você tolera ouvir calado. Se esse conteúdo te acordou, compartilha com alguém que ainda está dormindo e já curte aqui, deixa a sua opinião. Me conta, você conhecia esse método? E você ainda se lembra do roubo bilionário do INSS, que teve como um dos principais protagonistas o irmão do maior ladrão da história do Brasil, hoje sentado na cadeira de presidente do Fazendão? Pois é. Um dos elementos mais ativos nessa roubalheira, apelidado de Careca do INSS, comprou um apartamento aqui na Flórida por R$3.300.000,
A compra foi feita em fevereiro do ano passado, mas ainda não apareceu nos relatórios da Gestapo Federal no âmbito da operação Sem Desconto. É como diz o Leandro Ruschel, perto de certas autoridades, até que o careca do INSS foi humilde, né? Só 3.300.000 reais. Na revista Oeste, a informação de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, apresentou novas condições para assinar um acordo de paz com Kiev. Segundo a agência Reuters, Moscou exige a incorporação de toda a região do Donbass, no leste da Ucrânia, além de garantias formais de que o país vizinho não entrará na organização do Tratado do Atlântico Norte e que nem receberá tropas ocidentais no território ucraniano. As demandas batem de frente com as declarações recentes do presidente norte-americano Donald Trump, que afirmou ter avançado nos entendimentos com Putin durante um encontro no Alasca na semana passada. Trump disse na ocasião que a Ucrânia manteria muito território e que tropas europeias poderiam atuar como força de paz no pós-guerra. O chanceler russo acusou a Ucrânia de minar as negociações entre Donald Trump e Vladimir Putin. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmou que Kiev não está interessada em um acordo de paz. Enquanto isso, o catatal ucraniano Zelensky diz que está pronto para fazer concessões em negociações. O presidente ucraniano mostrou flexibilidade na exigência por um cessar-fogo antes do encontro com o líder russo Vladimir Putin. Os Estados Unidos alertam para risco de prisão e terrorismo e orientam os norte-americanos a não viajarem para a Venezuela. Em meio ao aumento das tensões entre o governo Donald Trump e o narco-regime do podre Nicolás Maduro, a Embaixada dos Estados Unidos em Caracas divulgou o alerta, pedindo que cidadãos norte-americanos não viajem ao país sul-americano. E mais uma coisinha, hein? Eu acabo de descobrir que meu tio, um conservador convicto, vai votar nos Petralhas na eleição presidencial do ano que vem. Eu tenho absoluta certeza de que isso jamais aconteceria se ele ainda estivesse vivo.